Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje, dia 7/7, mês de julho de 2020. Anotando a data no caderno, vamos então para o título da nossa aula, que ainda é de língua portuguesa. E qual é então o assunto, o título de hoje da nossa aula? Lendo e interpretando tirinhas de gibi. Então, hoje nós vamos estudar algumas tirinhas de gibi, histórias em quadrinhos, né? Chamadas assim também. As tirinhas, por que a gente fala tirinhas de gibi? Porque são histórias em quadrinhos bem curtas, apenas com 2 ou 3 quadrinhos. E a história em quadrinhos ela já é formada, composta por mais quadrinhos, né? Então, por isso que a gente fala histórias em quadrinhos, porque elas são feitas dentro de quadrinhos, né? Muito bem. Então, na sequência, anotado o título da aula, vamos seguir. Bom, então, vocês leem gibis, né? Até depois eu vou fazer uma pesquisa com as mães no grupo e eu quero saber se vocês também receberam gibis naquele material que o governo mandou para o ensino remoto que vocês pegaram na escola. Eu acredito que algumas revistinhas vieram também. Então depois eu converso com as mães sobre isso, tá bem? Mas no tempo que nós estávamos na escola, vocês tinham contato com os gibis, gostavam bastante de ler os gibis. Só que a princípio parece bem simples de ler uma história em quadrinhos, mas ela tem vários detalhes que, se nós não nos atentarmos, a gente acaba nem entendendo a historinha que o autor fez. Então, por isso, nós vamos hoje olhar com bastante detalhe e atenção tudo que compõe uma história em quadrinhos, tá bom? Então vamos lá, anotem pulando linha, anotem no caderno. Nas tirinhas, observamos. Então, o que a gente tem que observar numa tirinha? Quando eu coloco tirinha, é numa história em quadrinho, tá bom? Então, o que a gente precisa observar? Primeiro, que as histórias em quadrinhos, elas não têm narrador. Quem é o narrador? Aquele que conta a história. Então, não precisa do narrador na história em quadrinho, né? Porque os próprios personagens vão contando as histórias quadro a quadro, vão contando a história, né? Quadro a quadro. E nós vamos observando a fala deles, dos personagens, nos balões. Não é assim que a gente lê? Tem a sequência dos quadrinhos, que é a sequência da história que acontece, e nós vamos lendo somente os balõezinhos das personagens, né? E assim nós vamos entendendo a história. Mas não é somente os balões, como eu coloquei aqui, ó, balões. Não é somente os balões, tem outros aspectos também que a gente tem que observar. As imagens, porque tem quadrinho que nem tem fala nenhuma, é só uma imagem. E a imagem já diz tudo. Então nós lemos a imagem e a gente consegue entender ali a história. E depois, na sequência, nós temos as onomatopeias. Então, que vem a ser esse nome aqui grande, essa palavra comprida, né? As onomatopeias são aqueles barulhinhos que acontecem na história e aí o autor coloca com palavras esses barulhinhos, certo? Eu vou mostrar para vocês o exemplo dos balões, das imagens e das onomatopeias, tá bom? Ó, por exemplo, eu separei essa página aqui, que é uma história da Mônica, tá? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Então, eu peguei esse gibi aqui da Mônica, da turma da Mônica. O título do gibi, né? Que é a história principal,
Então, sempre vem na capa do gibi a história principal. E tem outras, né? Só que ele traz na capa a história principal, o título da história principal. Então, Mônica, outras histórias. Que histórias são essas, a gente olhando pela capa? São os contos de fadas, né? São os contos. Então, aqui nós temos os três porquinhos. Ó, a Mônica está lendo, mas ela está meio desconfiada. Olha lá, ó. Então, aqui nós temos os três porquinhos, que são personagens de conto. Nós temos o sapo, aqui pode ser aquela história que o sapo virou príncipe, né? O príncipe Rã. Nós temos aqui o lobo mau. E aqui quem é esse? O gato de botas, né? Então, a história principal desse gibi é sobre os contos, tá bem? Bom, aí eu peguei uma página aqui que dá pra gente observar os tipos de balões que acontecem nas histórias, que a gente precisa saber, identificar o que esses balões querem dizer. As imagens, que às vezes não tem nenhum tipo de escrita, somente a imagem, e é possível ler essa imagem e entender também. E as onomatopeias, que são aqueles barulhos que o autor coloca com palavras, né? Para a gente entender o que está acontecendo ali. Então, vamos aos balões. Ó, aqui, nesses quadrinhos, aqui os de cima, os balõezinhos estão normais, estão vendo? Estão normais. Então, quer dizer que os personagens não estão gritando, não estão espantados, estão normais. Ó, os balõezinhos estão normais. Agora, vejam nesse. Olha o que aconteceu aqui. Já está tremido. Já está tremidinho. Por que está tremidinho? E esse personagem aqui está com os dentes, ó. Parece que está falando entre os dentes, né? Ele está aflito, é medo. Então, ele está tremidinho para dizer que ele está com medo. E olha aqui a Mônica. Vamos observar a imagem da Mônica. Ó, ela saiu do chão. Ela saiu do chão e tem aqui ao lado dela umas curvinhas para dizer que ela está tremendo toda. Então, alguma coisa que está causando um tremor muito forte tá por acontecer, ó. E ele está tremendo de medo. E a gente já sabe quem é. Tá escrito aqui, ó. É o gigante. Olha lá, por isso tá tudo tremendo. Aí, nesse quadrinho aqui ainda, ó, está tremendo, só que agora não é de medo, é um grito mesmo que o personagem está fazendo, está gritando: proteja-se! Gigantes não olham por onde pisam. Agora ele está gritando, por isso que está todo tremido o balãozinho, né? Nessa imagem aqui, neste quadrinho, vejam, não tem escrita nenhuma, é só a fala. Perdão, só a fala. É só a imagem. E a gente consegue ler essa imagem. O que eu consigo ler nessa imagem? Que a Mônica está morrendo de medo, ela está protegendo a cabecinha dela para não ser esmagada, né? Então a gente consegue fazer essa leitura, que ela está morrendo de medo. Olha lá, tá tentando se proteger. E nesse outro quadrinho, ó aqui, ó, a onomatopeia. Tuque. Olha lá, para falar o empurrão, né? O chute, talvez, que o gigante tenha dado na pedra. Tuque. Olha lá. Certo? Para o leitor saber da batida do pé do gigante na pedra. Então, ele faz esse barulho aqui, ó. Tuque. Então, todos esses aspectos, nós temos que prestar atenção ao lermos historinhas em quadrinhos. Por quê? Porque esses aspectos que eu acabei de mostrar para vocês, formato do balão, as imagens, as onomatopeias, todos esses aspectos juntos dão o sentido à historinha, tá? Eles completam, né, o sentido da historinha. E se você não entender um ou outro, a gente fica sem saber, a historinha acaba nem tendo graça ou você não consegue entender o que ela quis dizer.
tá bem? Ótimo. Então, falado sobre os aspectos da história em quadrinhos, anotem no caderno, tá bom, crianças? Isso aqui. E vamos seguir. Olha, então agora nós vamos... como eu trouxe os gibis da Turma da Mônica, né? Que são os mais famosos entre nós, né? Entre as crianças, é a Turma da Mônica, né? Que o criador é o Maurício de Souza. Então, nós temos aí um autor brasileiro, né? Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Vocês conhecem os personagens mais famosos da Turma da Mônica e as suas características? Porque, eu conheço o Cascão, eu conheço a Mônica, eu conheço a Magali. Então, você saber o nome do personagem é uma coisa. Agora, você saber as características daquele personagem já é algo mais avançado, porque eu sabendo como o personagem é, como ele se comporta, eu vou entender melhor as histórias que ele faz parte. Porque às vezes você não sabe a característica de um personagem e ele aparece numa historinha. Ele acaba fazendo determinada coisa e você ficou sem entender por que ele fez aquilo. Porque você não conhece as características próprias dele. Aí você fica sem entender por que ele fez aquilo. Porque aquilo que ele fez já é próprio dele. Então, por isso que é importante nós sabermos, além do nome, as características, como se comportam esses personagens. Porque quando eu vir uma historinha que eles fazem parte, eu já vou saber, vou conseguir entender melhor aquela história, tá bom? Bom, então vamos aos personagens da Turma da Mônica. Eu coloquei aqui os mais famosos, tá bom? Os que aparecem mais. Então, vocês vão anotar Turma da Mônica. E aí, o primeiro eu coloquei Cebolinha. Lembram-se do Cebolinha? Então, vamos anotar lá. Cebolinha. Qual é a característica do Cebolinha? O Cebolinha, ele tem problema na fala. Vão anotando, tá bom? Problema na fala, tem os planos infalíveis, que na visão dele vão dar super certo, não vão falhar, só que é isso que acontece? Não, né? Todos falham. Mas ele tem os planos infalíveis para pegar o coelho da Mônica. Então, a saga do Cebolinha, né, o que ele sempre quer fazer é pegar o coelhinho da Mônica, o Sansão. E aí, quando ele faz isso para irritar a Mônica mesmo, né? E quando ele faz isso, aí ele precisa depois sofrer as consequências, né? Que nós já sabemos. Bom, eu vou encerrar esse vídeo aqui, ó. Copiem direitinho no caderno, tá bom? Vou encerrar esse vídeo aqui. No próximo, nós continuamos com as personagens da Turma da Mônica, tá?